Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara, vou pedindo para você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, apoie o canal financeiramente se você tiver interesse. O Pix é lasnochespix@yahoo.com, lasnoches com CH, né? Lasnoches que se pronuncia, né, evidentemente. Tá na descrição do vídeo. A única forma de monetizar o canal curta o vídeo, isso é muito importante para impulsionar o algoritmo, e comentem, tá? Tem às vezes 30 visualizações e tem lá 3, 4 curtidinhas, sabe? Isso é pouco, isso é porcaria, tá? Isso é atitude de palhaço para meu lado. Vai, curte o vídeo. Ah, não gostei do seu vídeo. E vou descurtir, porque eu sou um troll, eu sou chato, eu sou invasor aqui, eu sou do MST, sei lá. Tá, vai lá, descurte o vídeo, comenta. Que aí eu vou ter oportunidade de zoar com você, alguma coisa desse tipo. Bom, vamos falar hoje de um desenho que eu já comentei aqui no canal. O vídeo hoje está oculto, né? Porque este canal, eu cheguei uma vez a cancelar o canal, a bloquear o canal. Pouco depois daquele negócio do Twitter, fechou o Twitter no Brasil, fiquei com um pouco de medo. Que aqui eu falo algumas coisas, né? Que é um conteúdo que... O Brasil é uma ditadura brutal, então a gente tem que ter cuidado. Eu sou um grande fã do desenho Scooby-Doo. Já comentei isso aqui com vocês várias vezes. Eu gosto muito do desenho Scooby-Doo. Atualmente eu não tenho visto mais aquele Scooby-Doo clássico com tanto empenho quanto eu vi de vez em quando. É um carinho que eu tenho, porque eu era muito criança quando eu conheci Scooby-Doo na Globo. Quando a Globo resolvia passar Scooby-Doo. Depois ele passou no SBT, eu vi Scooby-Doo no SBT. Eu tenho um certo carinho para esse desenho. Eu posso me considerar um fã. Vi filmes de animados, só não vi o filme do Monstro do Lago, do live action. Vi aquele live action do Scooby-Doo, aquele primeiro, que o vilão até o Scooby-Doo. Acho a fase do Scooby-Doo uma grossa porcaria, detesto aquela fase. Tentei ver esses dias um episódio do Scooby-Doo com o Scooby-Doo. Os primeiros 16 episódios com o Scooby-Doo, a equipe inteira ainda estão resolvendo mistério, só que é muito ruim. Bom, quando teve aquela série Scooby-Doo Mistério S.A., ela foi uma das séries que eu menos vi de Scooby-Doo. Tem umas que eu nem vi. Scooby-Doo Atrás das Pistas, Salsicha Scooby-Doo Atrás das Pistas, eu não vi aquela porcaria. Boa parte da fase Scooby-Doo, Scooby-Doo e Salsicha eu também não vi, que eu acho uma bosta essa fase. Aqueles novos mistérios de Scooby-Doo, que é o Daphne, Salsicha, Scooby-Doo e Scooby-Doo, eu vi pouco. Eu também não gosto dessa fase. Mas os 13 Fantasmas do Scooby-Doo eu cheguei a ver. E o SBT passou tudo fora de ordem, né? O SBT bagunçou tudo, não passou a fase dos mistérios com o Scooby-Doo. Uma bosta o SBT, né? E tem nego que mama essa emissora, né? Vai entender, né? Mas essa série Scooby-Doo Atrás das Pistas, essa série eu faço de conta que ela nem existe. Ela é tão grotesca que eu faço de conta que nem existe. A série Scooby-Doo Mistério S.A. eu vi pouco. Vi um trechinho de episódio, vi uns 2 ou 3 episódios inteiros só. E na época eu achei meio estranho, porque tinha um plot, um pano de fundo, uma história de fundo, de um mistério envolvendo a cidade em si. Aí eu falei assim, tu não tá afim de ver isso não, tô gostando não, tá, me achei meio boba. Aí eu resolvi, é aquela coisa, né? E foi nessa série, inclusive, que eles trocaram boa parte dos dubladores, né? Só não trocaram do Fred, que é uma coisa muito estranha. Trocaram, porque nos anos 90, até os anos 2000, o Brasil era o único país que o Scooby-Doo era dublado pela mesma pessoa, Orlando Drummond. Uma hora é trocar, né? Porque até o Orlando Drummond faleceu já tem alguns anos até. Mas quando trocou em Scooby-Doo Mistério S.A., o Orlando Drummond ainda estava ativo. E, pô, trocou na reta final do desenho. Faltando 12 episódios, uma coisa assim, pra acabar o desenho. Pô, mantivesse a equipe até o final, e quando fizesse uma nova série animada, ou os filmes, que sempre saía filme do Scooby-Doo mesmo, animado, trocava a equipe de dublagem. Não, trocaram, então trocasse desde o início, né? Mas vai entender, né? Nos anos 90 e 2000, eles arrumaram pro Salsicha, pro Fred, pra Velma, Daphne e uma equipe de dublagem que tinha vozes parecidas
com a fase que a gente pode chamar de clássica do Scooby-Doo, que é o Scooby-Doo Cadê Você, de 69 e 70, e o Scooby-Doo Show, de 76 e 79. Com exceção que aqui no Brasil, na terceira temporada do Scooby-Doo Show, a voz do Fred, da Velma e da Daphne muda. Então não é novidade trocar dublador, mas o Orlando Drummond era intocável, vamos dizer assim. Mas esse desenho, eu resolvi vê-lo. Tá lá no HBO Max, né, eu sou assinante, resolvi ver. Não, vou ver esse desenho. E eu fiquei assim admirado, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. É um vídeo completamente despretensioso, porque eu sei que não vai dar engajamento nenhum, porque Scooby-Doo não dá engajamento. Meu canal não dá engajamento, normalmente. Vocês não assistem aos vídeos, não curtem os vídeos, né? Boa parte de vocês que pegam pra ver essas porcaria. Boa parte dos meus inscritos também não vê. E os que veem ainda não vão curtir o vídeo, a maioria. Né? Eu conto aí com o quê? Uma dúzia de vocês que assistem os vídeos e comentam. Uns só comentam quando quer, uns assistem só quando quer. Eu não posso controlar vocês, eu não tenho como acorrentá-los. Nem posso fazer um negócio desse, nem quero também. Então, fica aquela coisa. Mas eu vou fazer o vídeo mesmo assim, que por mim, dane-se. Aí, eu tava vendo a série e fiquei assim, admirado com a quantidade de red pills que a série dá na pessoa. Mas é uma red pill atrás da outra. Tem esquerdagem? Um pouco. Tem bobiça? Muita. Porque eles tentaram, já desde os anos 90, 2000, eles tentam fazer o Fred ter uma pegada mais cômica. Que inclusive funcionou, porque o dublador do Fred, pra falar a verdade com você, eu não sei se o dublador do Fred é o mesmo dos anos 90, 2000 ainda. Que eu não vi aquela Scooby-Doo Guess Who e não vi todo o Scooby-Doo aquele Que Legal Scooby-Doo. Be Cool Scooby-Doo, que é horrível. Horrível. Eu vi um pedaço, boa parte dos episódios eu vi. Mas é uma bosta aquela série. Uma tremenda porcaria. Um traço meio cartunesco, meia hora é apenas um show, sabe? Uma porcaria assim. Ficou horrível. E inclusive botam umas bizarrices, tipo o Salsicha Scooby não conhece neve. Sabe? Uma coisa muito imbecil, porque o Salsicha Scooby-Doo obviamente conhece neve. Tem que conhecer. Nesse Scooby-Doo Mistério S.A., eles moram numa cidade chamada Bahia Cristal, que fica na Califórnia, pelo jeito. Tem terremoto, tem uma pegada meio Velho Oeste, teve presença hispânica, então é Califórnia. Não tem outro estado para ser. Tem um litoral. Nevada e Novo México e Utah não tem litoral. E o Texas tem litoral, mas não tem terremoto. Califórnia que tem terremoto, né? A graça de falar que tem terremoto é a Califórnia. A Califórnia tem aquela Falha de San Andreas, lá que é esse filme, né? Acho que é um filme, né? Falha de San Andreas, um negócio assim. Da Califórnia tem terremoto. Texas eu não sei se tem terremoto, às vezes até tem, mas não é famoso por isso. E eles falam que tá no Oceano Pacífico, então tem que ser a Califórnia. Inclusive isso deu um ponto geográfico, né? Porque todas as vezes que eles mostram a cidade do Salsicha, do Scooby-Doo, do Fred, da Velma, a cidade que eles moram, fica meio assim, que lugar que é essa cidade, né? No What's New Scooby-Doo não deixa claro onde é a cidade, dá a entender que é mais ou menos no meio dos Estados Unidos. No Scooby-Doo Cadê Você, parece que eles são sulistas, porque eles têm muitos episódios que eles estão no sul dos Estados Unidos, que é onde tem a presença dos pântanos, da cultura que tem a ver com voodoo, né, aquela coisa e tal. Então dá a entender que eles estão no sul dos Estados Unidos, em algum estado do sul dos Estados Unidos. Tem umas fazendas com aquele estilo de plantação de algodão, né? Nesse não, é Califórnia, a cidade deles, e ponto. A cidade deles fica na Califórnia, o estado deles é a Califórnia. E é muita Red Pill. Mas é um festival de Red Pill. Começa por aí, né? O Salsicha e a Velma estão namorando. Mas o Salsicha não quer assumir o relacionamento. Aí a Velma se cansa daquilo, eles terminam porque o Salsicha prefere ser só amigo do Scooby-Doo, né? Bobiça, aí tem uma parte que é tentativa de ser engraçado e acaba não sendo, né? Eu, pelo menos, não acho muita graça nessas coisas.
E a Velma é aquela pessoa que é feiosa, né, tal. Aí ninguém dá bola pra ela. Ela é... Aí eles resolvem dar uma esquerdada, bota ela virar muito próxima de uma garota lá que no desenho fica chamando a garota de cachorro quente, que é uma coisa bem nojenta, inclusive, de se chamar uma pessoa. E Velma, a série, né? A série Velma, inclusive, é um poço de esquerdagem, né? Não preciso nem falar disso aqui. Mas tem a Daphne e o Fred. O Fred é filho do prefeito na cidade. Bom, ele acha que é filho do prefeito. Depois descobre que ele não é filho do prefeito nada. O prefeito fazia de conta que era pai dele. O Fred não sabia. O Fred era filho do pessoal da antiga Mistério S.A. tal. E que na história desse Scooby-Doo Mistério S.A. existiram vários grupos de solucionadores de mistérios naquela cidade. E eles eram todos, assim, um grupo de pessoas com um animal falante. No universo de Scooby-Doo isso não tem nenhum problema, porque todo mundo acha perfeitamente normal que o Scooby-Doo fale. Ninguém se preocupa. Pô, por que esse cachorro fala, né? Nenhum outro cachorro fala, só ele. E aí ninguém liga pra isso. Mas a Daphne... o Fred é um cara meio bobalhão, como eu falei, ele tem uma pegada mais cômica, né, desde os anos 90, ele é um pouco mais engraçado, ele era um personagem mais sério nos anos 2000, na série produzida nos anos 70, né? E ele dá muito bola fora. Dá muito bola fora. Aí ela faz amizade com aquelas Rex Girls que foram criadas nos anos 90 e incorporadas no universo de Scooby-Doo. Incorporadas meio que no que foda-se, olha, tá incorporado, tá? Você se vira aí pra entender porque ela tá incorporada. Porque naquele desenho Scooby-Doo, What's New Scooby-Doo, elas aparecem no filme que foi produzido mais ou menos no mesmo tempo que começou a produzir o What's New Scooby-Doo, que é aquele Scooby-Doo e a Lenda do Vampiro, que é o melhor filme de Scooby-Doo, por sinal. Elas estão lá e eles são amigos delas, porque sim, acabou, eles conheceram elas naquele filme Fantasma da Bruxa. E elas foram incorporadas na série e acabou a conversa. Não tem por que entender por que eles se conheceram, porque são universos diferentes, né? É como se ficasse dando um reboot, né, na série. E ela faz amizade com elas, que ela é uma mulher, tal, ela tá muito bolada, porque o cara não quer ela, não quer assumir do jeito que ela quer. É um homem maturo, aquele papo meio Pietra Bertolazzi, que é uma colher de mão cheia, né? Aí ela vai, depois eles terminam, eles chegam a terminar. E ela arruma porque no final da primeira temporada ele descobre que o pai dele, o cara que ele achava que era pai dele, não era pai dele, era um outro casal que eram os pais dele, e esse casal tinha sumido. Tinha largado o filho com um cara que virou prefeito da cidade, que era meio que cúmplice deles, negócio de solucionar mistério, mas não era parte da equipe. Aí ele vai procurar e larga a Daphne sozinha. Fala, não tem como ficar noivo de você, eu tenho que procurar meus pais. Ele age meio idiota também da parte dele. Mas aí ela arruma um cara Chad Alpha, barriga de tanquinho. E nada com o cara na banheira. Uma banheira grandona, a gente não mostra a banheira, mas era uma banheira, tipo uma banheira de hidromassagem, bem grande. Tanto que ela é rica na história, né? Já nas animações, de modo geral, ela é colocada como uma pessoa rica. E o cara, obviamente, né? O cara não saia da casa dela, né? Presume-se o quê, né? Que ela conheceu o cara de outras formas, né? E o garoto Fred, enquanto isso, pegou ninguém. Apesar dele ser entre aspas, bambambam da história, né? Ele é um cara pose, tal. O Fred, nesse ponto, ele parece muito com o nosso amigo Muzi, né? O Muzi do Mundo Maromba. O Muzi, coitado, ele é um cara de shape e tal. Mas ele é um mangina de todo tamanho, né? Que é aquela mulher extremamente cringe dele, que o faz de gato sapato e o coloca em posições extremamente constrangedoras, né? Eu cheguei a reagir aqui nesse canal às espetacadas envolvendo o Sr. Muzi. Aquele influenciador maromba.
A mulher dele é uma mulher extremamente bizarra, sabe? Com um comportamento estranho. Não vou falar o que ela faz, o que deixa de fazer, porque eu não quero saber da vida dela. Detalhes, né? Mas ela dá a entender coisas muito ruins a respeito dela. E o Fred tem essa pegada meio muse na história, né? Ele tá lá meio fortão e tal, mas não tá servindo de nada. Detalhe, tem um episódio que tem uns carinha do futebol lá, que apesar de serem do futebol, eles não são pegadores. Que é uma coisa muito estranha, né? Eles são esportistas. Em filme de besterol a gente aprende que as líderes de torcida conhecem intimamente os atletas das escolas e depois elas se tornam esposas de alguém, né? O que mostra que não é tão diferente assim no Brasil, né? Mas eles não são pegadores, eles bolam todo um plano de se fantasiar de monstro pra talaricar a mulher dos outros. E as mulheres, assim, teve lá o problema, apareceu o fantasma, um deles aparecia, eram dois caras, um se vestia de fantasma e o outro se vestia de... E o outro aparecia pra salvar. E aí eles conseguiam talaricar namoradas dos outros. E as mulheres, assim, totalmente promíscuas, né? Tá com o namorado, o carro deles atacado pelo monstro. O cara simplesmente salva só a mulher, o outro cara fica lá pra se fuder com o monstro. E a mulher já tá dando mole pro cara que salvou ela. Isso aí, hipergamia total. Inclusive a Daphne dá mole pra um deles. Que eles tinham um caderninho com os alvos deles, as gostosas da escola. Que tinham namorado. Aquele lance que tem em filme, que a gente vê muito em filme americano, série. Que, como lá pode dirigir a partir dos 16 anos, o cara pega o carro do pai e passa a mão na gostosa da sala e vai para um mirante. Mirante nos Estados Unidos é motel, né? Aqui no Brasil o pessoal tem um trabalho de, às vezes, de ir para um motel, né? Às vezes, né? O carro também é um motel, né? Mas o ponto de colocar os carros que vão virar motéis é o mirante. E a Daphne deu mole pra um dos caras também. Inclusive o menos forte dos caras. E o Fred, mais uma vez, sobrando. Pra no final eles ficarem juntos. No final eles vão ficar juntos. Depois que ela rodou na mão de um monte de gente, até o Salsicha pegou a Daphne. Pra vocês terem uma ideia. Porque você vê, assim, aquela história... Lembra da história do mendigo? Que tem mulher que tem fantasia de dar pra homem fudido? Então, Scooby-Doo Mistério S.A. previu aquilo. Sabe, eu tô achando, assim, inacreditável a quantidade de situações, assim, envolvendo Red Pills. Tem outros aqui que eu não tô lembrando, tá? Eu recomendo assistir, são 52 episódios. Tem episódios muito ruins, tá? Episódios muito ruins mesmo. Tem um episódio que aparece Falcão Azul e o Bionicão. Paia pra cacete. Ruim pra cacete esse episódio. Olha que eu gosto dos desenhos Hanna-Barbera, mas o Bionicão e o Falcão Azul não é um desenho tão bom, né? E pra que vai aparecer o Bionicão e o Falcão Azul? Só pra homenagear o Falcão Azul, o Bionicão? Não precisava fazer isso. Mas assim, é muita Red Pill, gente. Muita Red Pill. O cara lá que ficou bem sucedido, aí ele deixou de pegar a mulher que ele não conseguiu pegar a mulher que ele gostava, aí a mulher ficou gostosa, aí ele ficou feio pra caralho, mas ele tá rico, mas aí o que tinha entre eles acabou, sabe? É muita Red Pill, sabe? É muita coisa assim, sabe? Eu só vejo você, tem cenas que é quase, eu só vejo você como amigo, não, sempre não é zoeira. Mas é muita doideira. Na época eu não vi isso. Se eu tivesse visto, eu talvez não perceberia esse monte de Red Pill. Eu não perceberia, porque na época eu não tinha essa consciência toda que eu tenho hoje, né? Pô, Scooby-Doo Mistério S.A. foi em 2011. 2010, 2011, 2012. Tem só 13 anos, né? 13 anos muda muita coisa, né? 13 anos atrás eu tava na casa dos 20, né? Bom, gente, tô entregando minha idade aí, né? É só isso que eu queria falar sobre o Scooby-Doo Mistério S.A. Recomendação aí pra quem quer ver umas Red Pill e rir de um cara sendo feito de beta. Fiquem com Deus, até a próxima.